A arbitragem ontem também colaborou, né? Operaram. Quis ser protagonista a arbitragem. Operaram. A expulsão do Hulk é brincadeira. Flamengo com 18. Aí vamos lá. Tá aqui a primeira fase da tabela, né? Primeira fase da tabela, Bahia, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Palmeiras e São Paulo. Aí vem pro lado de cá, que tem mais cariocas aqui. Vasco com 7 pontos em 9 jogos. Fluminense, 6 pontos em 9 jogos. Não sei se você reparou e os nossos amigos em casa também repararam. Essa rodada teremos o confronto do primeiro contra o quarto, segundo contra o terceiro. Ou seja, o quarto pode ser terminar a rodada na liderança. Até o quinto pode, que o Palmeiras. E a tabela já tá começando a tomar forma, né? Botafogo, Flamengo e Palmeiras, eu acho que são times que realmente... São Silvestre, tem uma galera que vai abrir. É isso mesmo. Acho que desses 5 primeiros aí, Botafogo, Flamengo e Palmeiras vão até o final. O Bahia e o Atlético ainda precisam se confirmar ali, consolidar. Mas já dá pra ver alguns times que vão brigar até o final, já despontando Sabe o que tá rolando briga também? Bota aquela, Pedrinho, por favor. Ó. Bom, primeiro título de Felipe Luiz pelo Mengão como treinador. Foi campeão ontem da Copa Rio. Da Copa Rio Sub-17. Agora ele assume a Sub-20 e ele falou. Ou Sub-20. Eu amo esses meninos. Eu amo, juro, amo de paixão. Eles me fizeram muito feliz nesses 6 meses que eu tô com eles. Compraram a ideia. É incrível como eles jogam com a maneira que eu tenho de pensar o futebol. E a nossa sintonia é maravilhosa. E nada, como você falou, do jogo muito difícil. O time do Vasco, o Ramon é um grande treinador, trabalhei com ele no Flamengo e sabia que nós estávamos enfrentando o melhor time do... tirando o Vasco e o Flamengo são os melhores times do Rio de Janeiro, porque o Vasco é um time muito bem trabalhado, então mais mérito ainda a nossa vitória. Irmão, o homem nasceu para ganhar título. Esquece, campeão dentro de São Januário, Flamengo campeão, mais um de sabor para a torcida do Vasco. Agora Felipe Luiz assume a Sub-20, o time Sub-20, buscando o título mundial, que é contra o Olympiacos da Grécia, jogo que será no Maracanã, inclusive. Portões abertos ou vai ter ingresso? Vai ter venda, deve ter venda de ingressos. Tem que liberar o portão. Mas tu acha que a torcida do Flamengo não vai? Bota no 08, pô, bota 60 mil na final do Sub-20, Olympiacos com medinho. Flamengo bicampeão da Copa Rio da categoria. Segundo ano seguido conquistou. Números dos artilheiros da nação. Bota na tela, Joliditan. Artilheiros do Brasil em 2024. Terceiro colocado, Mastriani, com 18 gols. Empatado ali com o Júnior Santos, o Raio, com 18. E na frente ele, sabe quem, Bigode? Ai, Pedro! E aí eu quero fazer uma pergunta para os senhores. Já fiz ontem, eu acho. Não caberiam nessa Copa América aí, não, esses dois aí? Ali na frente? O Pedro... Até o Mastriani caberia no Uruguai. Verdade. É isso que eu ia falar, o senhor vai ter que trocar o passaporte dele. Mas o Mastriani, eu acho que houve uma falha muito grande dos grandes clubes do Brasil, porque o América foi rebaixado, todo mundo sabia que o Mastriani ia sair de lá, só o Atlético Paranaense, se não me engano, o Corinthians, foram atrás dele. E não é titular absoluto. E não é titular. O que esse cara faz de gol? Brincadeira. É brincadeira, cara. No América, um time que pouco gerava jogo pra ele, ele já fez bastante gol. Acho que alguém poderia estar num outro clube, mas dentre os 3 aí, se o Mastriani fosse brasileiro, no caso, eu levaria o Pedro. Pra mim, o Pedro é a característica que hoje falta na seleção brasileira. Porque como o Júnior rapidinho em perna esquerda, tem o Rafa. Você tem... Talvez os grandes nomes da seleção brasileira são os pontas, né? Falta esse 9 clássico com qualidade, né? Que o Júnior tem feito no Botafogo, mas é porque o Pedro já foi. E o Dorival conhece bem, né? Conhece. O Dorival conseguiu botar o Gabi e o Pedro pra jogar junto em 2022. E tem um porém. O Dorival, nesses últimos jogos aí da seleção, nesses últimos amistosos, ele praticamente não jogou com centroavante, com essas características do Pedro. Era um ataque muito mais móvel, né? Muito parecido com o que é o Real Madrid, com o Vinícius e o Rodrigo, que também não tem centroavante. Então eu não sei se isso pode ser uma tendência da seleção brasileira, jogar sem esse centroavante, ou se com o tempo o Dorival vai tentar mexer, adaptar esse time para ter um cara com essa característica. Doria, o Júnior Santos está rendendo mais ali por dentro, no Botafogo, ou estava rendendo mais aberto pela direita? Cara, é difícil falar onde ele está rendendo mais, porque onde coloca ele está rendendo muito. Agora com o Tiquinho Soares voltando, acho que ele vai formar uma dupla de ataque ali, o Botafogo vai ficar muito forte
nessa... Eu ia falar... Muito forte. Foi muito forte nesse jogo anterior, Por dentro. Isso aí. Com o Júnior Santos e o Tiquinho Soares. E tem muitas boas opções para as laterais, para as partes laterais do ataque. O Luiz Henrique tem jogado como ponta direita, que é onde o Júnior Santos se sente mais à vontade. Então acho que naturalmente o Júnior Santos vai ficar como dupla de ataque do Tiquinho, e o Luiz Henrique tá aí, o Savarino quando voltar, ou o Jefinho quando voltar, do outro lado. Ainda tem que dar um jeito, caso o Botafogo consiga trazer o Coutinho pra botar aí. Mas é um problema bom também, né? Quem não quer? E o Botafogo tá com um volume muito grande, né, Dorilho? Eu não sei, tá? De jogo, não, de jogo. É, muito bom. Bastos, vocês são muito quarta série, cara. Vocês não têm maturidade, não. Bastos, Barbosa, Júnior Santos. Parece até esse rapazinho que vai aparecer na tela agora, ó. Pô, qual o problema de eu falar que o Botafogo tá com um volume muito grande? Vaguinho, muito boa tarde. Boa tarde, GV. Tudo bem, bebê? O Botafogo tá igual aquele amigo nosso lá que vazou a foto dele, lembra? É, eu lembro. Volume grande, né? Segundo tempo, o Botafogo pra cima. Bom, Enorme. seguinte. Palmeiras, Hulk expulso, o Tex não se meteu na história. Daqui a pouco a gente fala disso. Mas a gente começa falando do Flamengo, que pode ter reforços importantes para a partida contra o Bahia, hein? Jogão, parte de cima da tabela, na quinta-feira no Maracanã. O Ayrton Lucas treinou com o grupo, como o Vene antecipou, e deve estar à disposição para o confronto direto lá na tabela contra o Tricolor de Aço. O Flamengo já tem um duelo importante na semana e tem a vantagem que, mesmo ainda seguindo com desfalques, a partida será em casa. E tem boas notícias para o jogo. A primeira é o retorno do próprio técnico Tite à beira do campo após cumprir suspensão. E além do comandante da equipe, Cebolinha e Ayrton Lucas devem estar disponíveis. O camisa 11 ficou fora contra o Atlético Paranaense por dores na posterior da coxa direita. Contudo, não houve lesão constatada e ele vem se recuperando bem. Já Ayrton Lucas também tem boas chances de ser escalado. Sem atuar nos últimos 3 compromissos, o lateral esquerdo está praticamente recuperado e pode pintar como opção para Tite. Com isso, Léo Pereira pode voltar à zaga. Além disso, Léo Ortiz, que deixou a partida contra o Furacão com dores na coxa direita, não teve lesão confirmada pelo departamento médico. Quem está fora é Fabrício Bruno, que recebeu o 3º cartão amarelo e será desfalque contra o Bahia. Após o empate contra o Atlético Paranaense, o Flamengo caiu para a 2ª colocação na tabela de classificação do Brasileirão com 18 pontos. Contudo, o elenco rubro-negro pode reassumir a liderança na próxima rodada. Para isso, o Fla precisa vencer o Bahia e torcer para o Botafogo tropeçar diante do rival. O time segue a todo vapor nos treinos e com possibilidade de destaques dos mais novos. Vene Casagrande, boa tarde pra você. O que dá pra cravar aí nesse time? O Ayrton Lucas é quem tem mais chance, dá pra cravar a volta dele. Outros jogadores estão em transição e tem baixas também, né? Boa tarde, amigo. Boa tarde, Flavinho. Seja bem-vindo novamente ao nosso programa. Você, como sempre, agregando. Sobre o Ayrton Lucas, eu não consigo cravar porque o Flamengo ainda treina terça e quarta. Hoje, às 15 horas, amanhã também às 15 horas. Vai que o atleta volte a sentir dores no local da contusão e aí ele não fique à disposição contra o Bahia. Mas se eu tivesse que apostar um VNBet aqui, eu apostaria um dinheiro que o Ayrton Lucas fica à disposição porque ele treinou uma parte com o elenco na atividade de ontem e a tendência é que ele treine nessa terça e nessa quarta com os demais jogadores e fique à disposição. O retorno vem numa boa hora, porque o Fabrício Bruno suspenso, o Léo Pereira, que estava fazendo a lateral esquerda, pode fazer a zaga novamente junto com o Davi Luiz e o Léo Ortiz sendo mantido como volante, tendo em vista que o Alan dificilmente fica à disposição diante do Bahia. Ele está sendo preparado para voltar no final de semana contra o Fluminense. Então, novamente o Tite com muitos desfalques, mas se a gente for parar e analisar a ausência do Fabrício Bruno nesse momento, vai ser até benéfico para ele, porque é um jogador que está jogando na base de sacrifício, com muitas dores no tornozelo, e aí ele levou o terceiro cartão amarelo. Eu acho que é melhor ele ficar ausente contra o Bahia a ficar ausente num clássico contra o Fluminense. Então, são desfalques importantes, mas o Tite, pelo menos até o momento, está conseguindo dar conta do recado com a ajuda de jovens jogadores da base. Repito o que eu falei ontem aqui, jogadores têm sido muito importantes. O gol do Everton Araújo exemplifica isso. No banco de reservas, no jogo contra o Atlético Paranaense, eram 11 jogadores crias da categoria de base do Flamengo. Apenas o Gabigol não era. Então é só para valorizar o trabalho da diretoria e também das pessoas responsáveis pela categoria de base do Flamengo.
O Pedrosa muda bastante com o Ayrton Lucas, né, no lugar de um improvisado zagueiro ali. O Léo Pereira não fez feio, mas não é a dele. O Ayrton Lucas apoia muito, muda o estilo de jogo do Flamengo, né? Boa tarde. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, Veni, galera de casa. Não que o Léo Pereira tenha feito partidas ruins, muito pelo contrário. Eu acho que para um zagueiro ele se adapta muito bem ali na lateral esquerda, tem qualidade técnica para isso. Talvez não tenha a velocidade e a potência do Ayrton Lucas para chegar ao fundo, porque o Ayrton Lucas é um dos jogadores mais rápidos aqui do futebol brasileiro. Eu acho que a volta dele também é benéfica. Então, o Léo Pereira deve retornar aí para a zaga. Eu acho também que a saída de bola do Flamengo, ela tem uma qualidade muito grande quando ele tá de zagueiro, porque é um cara que, como eu falei aqui, que tem um nível técnico alto, mas o Flamengo vem se dando muito bem, mesmo com esses desfalques, é uma equipe que está bem organizada, que encontrou outra característica, talvez eu entendo esse Flamengo como um Flamengo mais vertical, mais direto do que é quando tem seus titulares, só que tem que tomar cuidado com o grande adversário que é o Bahia. Eu encaro esse jogo como um confronto direto. O Bahia não só por estar na parte de cima da tabela, mas é uma equipe que é muito forte. Se você for parar para pensar, o meio-campo com Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro, Cauli, e aí você olha para as pontas, por exemplo, na lateral esquerda tem o Luciano Juba, que é quase um camisa 10 jogando na lateral esquerda. O Gilberto na lateral direita, e aí eu acho que o Ayrton Lucas volta e tem que explorar muito, porque o Gilberto é um bom jogador, um cara que tem experiência na Europa, um baita de um lateral, mas ele tem algumas deficiências na parte defensiva. Então o Flamengo pode explorar esse lado aí direito do Bahia. De qualquer forma, você tem Everaldo, Tassiano, é um time muito forte e que vai ser um grande desafio para o Flamengo. O Paquito tá lembrando aqui, reencontro do Everton Ribeiro com a torcida do Flamengo no Maracanã. Como é que você acha que vai ser o clima? Pois é, primeiro jogo dele contra a ex-equipe Flamengo. Lembrando que aqui ele é tratado como ídolo e não é por menos, né? A história dele com a camisa do Flamengo é uma história extremamente bonita. Eu acho que vai ser algo bem normal. Não acredito que torcedores irão vaiar o Everton Ribeiro, muito pelo contrário. Eu acho que vai ter até aplausos ali antes da bola rolar. É um jogador que tem uma história muito bonita aqui, mas eu também não sou a favor de homenagem, igual muita gente pensou que iria acontecer, homenagem para o Everton Ribeiro. Eu acho que não. Esquece a homenagem nesse momento, é um jogo extremamente importante, um jogo numa briga na parte de cima da tabela. Inclusive o Bahia, na minha opinião, ao lado do Botafogo, são dois times que podem tirar proveito bastante durante a Copa América. Porque se a gente parar e analisar, o Bahia só teve um jogador convocado e o Botafogo também, enquanto Palmeiras, Flamengo, outros clubes internacional tiveram muitos jogadores convocados para suas respectivas seleções. Então, acho que vai ser um reencontro bem natural. Eu acho que o jogador merece respeito, aplausos antes da bola rolar, mas depois que a bola rolar, é um adversário, tal como outros jogadores do Bahia. Flamengo é favorito por jogar no Maracanã também, né? Se fosse, de repente, na Fonte Nova, teria mais um equilíbrio. Apostaria na vitória do Flamengo, Pedrosa? Não sei se eu apostaria, mas dentro dessa análise aí... Casa um dinheiro no Flamengo, Pedrosa? Nunca casa dinheiro no Flamengo. Pedrosa. A única coisa que eu faço... Vai lá na tua apostinha lá, gravar no Mengão. É gol do Pedro, que aí tem acontecido com certa frequência, entendeu? Aposta no Flamengo que é dinheiro certo. Nada disso. Mas eu acho que o Flamengo é o favorito para essa partida diante do Bahia, com a sua torcida, num bom momento. Por exemplo, a gente já viu o Flamengo jogar no Maracanã nessa temporada com panela de pressão, com o Tite sendo extremamente pressionado. Agora não, principalmente depois do empate heróico na Arena da Baixada, eu acho que a torcida do Flamengo vai com uma vibe, digamos assim, de apoio o tempo inteiro, de seremos campeões, que o título do Campeonato Brasileiro é algo que a torcida do Flamengo sente falta, por exemplo, nas últimas temporadas. Então, na minha visão, o Flamengo tem tudo para vencer essa partida. Teremos 2 jogos, né, aqui no Rio de Janeiro, que eu estarei presente. Amanhã tem o jogo do Botafogo contra o Atlético Paranaense. Na quinta tem Flamengo e Bahia, que são exatamente os 4 primeiros colocados na tabela. Você acha que pode mudar aí alguma coisa? Ou fica um prognóstico aí do Botafogo vencer, seguir na liderança? O Flamengo também venceu o Bahia ou pode ter uma reviravolta aí, Venê? São duelos, assim, parece até demagogia, mas de fato tudo pode acontecer. Não seria nenhum absurdo o Atlético Paranaense conseguir vencer o Botafogo, mesmo dentro do Newton Santos. A gente pode ver um Atlético Paranaense muito bom diante do Flamengo e também nenhum absurdo se o Bahia conseguir um resultado positivo ou até mesmo empate diante do Flamengo. O Bahia, como o Pedrosa mencionou aqui, tem um meio de campo que é um meio campo de respeito. O time do Bahia é muito bom e o Rogério Ceni está conseguindo fazer um bom trabalho à frente do tricolor baiano. Mas
se a gente for parar e analisar, se eu tivesse que fazer aqui um palpite, digamos assim, eu aposto numa vitória do Botafogo, que eu acho que o Botafogo está vivendo um grande momento com o técnico Arthur Jorge, e apostaria numa vitória do Flamengo. Eu acho que aquele empate contra o Atlético Paranaense, pela forma que foi, pelo espírito dos jogadores, aquilo motivou não só os jogadores em si, mas também a torcida. O Pedrosa mencionou que em outros jogos aqui no Maracanã já teve uma panela de pressão, só que agora é diferente. O torcedor comprou a ideia, viu que os jogadores de fato estão afim de serem campeões do Campeonato Brasileiro. Foi um empate extremamente importante e diante do Bahia teremos o Maracanã de casa cheia novamente. A expectativa da diretoria é ter pelo menos 50 mil pessoas presentes no Maracanã, mesmo sendo uma quinta-feira, 8 horas da noite, um horário um pouco usual. Ô Pedrosa, eu acho que é o grande teste para o Bahia. Eu não vejo assim o Bahia já pronto para brigar pelo título, para se manter lá na parte de cima da tabela. Eu acho que esse jogo na quinta-feira no Maracanã pode até mudar a minha opinião. Eu acho que vai ser o teste para o Bahia mostrar que realmente briga pelo título. Vai bem na Fonte Nova, não vai tão bem quando sai, pega um Flamengo fora de casa, apesar do Flamengo estar com os desfalques, mas aí sim é o teste para provar que o Bahia pode ser forte fora de casa também contra o Flamengo. A questão do Bahia nessa temporada, Flávio, é que eu acho que o Bahia, ele contratou os jogadores e também tem um técnico. Então, né, família, ficamos aí com o nosso giro de notícias do Mengão, informações exclusivas e atualizadas você encontra aqui mesmo no canal. E para você ficar por dentro de tudo, já deixa seu like, se inscreve aí, porque é super importante a sua participação. Não esquece de deixar seu like, que é muito bom. E agora a gente vai ficando por aqui. Ontem te falar em operar o Atlético Mineiro, hein? Que situação. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Fui.